Olá, boa noite. Que bom que você está chegando aí. Já vou mandar um recadinho para o pessoal lembrar que nós vamos começar aqui a nossa live, porque live é assim, né? A gente marca, mas esquece. Eu já perdi muitas lives por conta de perder o horário. Mas vamos lá, gente. Eu sou a professora Elis Roselene, sou coordenadora do Instituto Cristal Santista, faço a coordenação de todos os cursos da Cristal Santista. Vou falar brevemente de mim. Eu tenho 30 e tantos anos na educação, e como eu falo em todas as lives, esse tempo não garante que eu saiba tudo. Esses 30 e tantos garante saber que só sei que nada sei, e que tenho muito que aprender com todos vocês, com todos os professores que estão chegando, aqueles que já têm uma certa experiência, com os alunos, com todos. Eu preciso aprender, até porque eu estou em construção. Todos nós estamos em construção. Quem já tiver construído, não tem mais nada para aprender, vai fazer o que nesse mundo, né? Então, nós estamos em construção, e hoje nós estamos aqui para conversar com o professor Alexandre Mello, já vou apresentar já, e eu tenho a presença das queridíssimas professoras intérpretes, né, que vai mediar a nossa live, que é a professora Adriana e a professora Isabel. Eu quero agradecer muitíssimo as duas de coração por essa gentileza que elas estão aqui com a gente. Bom, então, voltando lá, que esses 34 anos não me garantem nada, eu estou aqui para aprender cada vez mais, né? Vamos falar um pouquinho do Instituto Educacional Cristal Santista. O Instituto, ele já trabalha há 11 anos no mercado, na área da educação, e nós trabalhamos, nós acompanhamos o professor desde os primeiros passos, porque hoje nós temos a primeira graduação em parceria com a Unifacvest. Então, a pessoa que não tem nenhuma graduação, nenhuma licenciatura, e ela quer fazer uma licenciatura, nós temos como acompanhar você pela Unifacvest, em EAD, são cursos que, como primeira graduação, levam 4 anos, né, mas nós acompanhamos esses 4 anos dos alunos. O valor hoje está em R$ 148,00 a mensalidade, 190, espera só um pouquinho, deixa eu tirar o óculos, porque o óculos não enxergo. R$ 189,00, R$ 190,00, né? Para se fazer uma licenciatura. E nós temos a segunda licenciatura, a primeira em 4 anos, a segunda licenciatura também em EAD, pela Unifacvest. Temos vários cursos em EAD de pós-graduação, pela São Luís também, e pela Cristal Santista. Os nossos cursos hoje, eles são todos com aulas remotas, né? E foi maravilhosa essa experiência, porque hoje nós temos a oportunidade de oportunizar que pessoas de outros lugares, longe, possam estar participando dos nossos cursos. Então, hoje a gente tem alunos da Bahia, temos alunos do Rio de Janeiro, temos alunos do Pará, temos alunos de São Paulo, temos alunos de vários estados aqui do Brasil, e temos alunos também de fora. Cristal Santista hoje já está aí internacional. Nós temos alunos de Luanda, de Angola, que participam das nossas aulas, países que falam a língua portuguesa. E nós, então, oferecemos nos cursos com aula remotas, cursos de capacitação, né, para quem só tem aí não tem ainda a sua graduação, pode fazer nossos cursos a nível de capacitação, temos cursos de extensão, cursos livres, né, temos as pós-graduações, o Lato Sensu, que são as pós-graduações que fazemos aqui, e o Stricto Sensu, com o mestrado e o doutorado, levamos você até o pós-doutorado. Então, a gente anda com os nossos alunos desde a primeira graduação até o pós-doutorado. E na pós-graduação, gente, nós vamos começar turmas novas agora, dia 25, no sábado. Já está iniciando, aí já está lá no Face, vocês podem entrar aí para ver.
Nós estamos iniciando alfabetização e letramento, contadores de história, mediadores da leitura, arte-terapia, gestão escolar, educação especial. Gente, educação especial chegou para nós, as nossas vagas. Vai acontecer em 6 meses esse curso. Tá? Dá uma olhada, porque está bem bacana. E peçam para a gente os valores. Nós vamos mandar para vocês os valores. É aqueles que vocês já conhecem, cursos de R$ 140, R$ 180, mais ou menos nessa faixa. E são esses cursos que nós temos aí para oferecer para vocês. E também convidamos vocês a assistirem às nossas aulas gratuitamente. Tem aulas que nós damos aí a certificação gratuita, tem hora que a certificação não é gratuita, vocês vão acompanhando as nossas promoções. E chega de blá, 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 já estamos aí com o pessoal chegando aí, vamos falar o que nós viemos fazer aqui hoje. Nós viemos aqui conversar com o queridíssimo professor Alexandre Mello, em cena o aluno autista, atividades práticas na escola, conhecer para fazer, conviver e ser, os 4 pilares da educação. Então, eu passo a palavra para o professor Alexandre Mello. Por favor, meu querido, muito obrigada pela tua presença. Ele vai fazer a apresentação dele. Boa noite a todos, boa noite, Elis, boa noite, Isabel, boa noite, Adriana. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço aberto para mim, pela confiança. Tá? Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Mello, eu sou graduado em Educação Física e Esporte há 15 anos já. Sou professor de Educação Física, né, da escola, e atualmente eu sou ATP da Divisão de Educação Especial do município de Praia Grande. Tá? Sou especialista em autismo, em transtorno do espectro autista, e sou também pai de gêmeos com autismo, né? Para quem me acompanha nas redes sociais, conhece os meus filhos, o Lucas e Gabriel, 2 meninos lindos, né, que são a razão disso tudo, a razão por eu ter começado a estudar, começado a me especializar em autismo, e primeiro logicamente, que foi para tentar entender os meus filhos, e depois eu consegui estender isso para tentar ajudar mais gente, mais crianças, mais famílias, né? A gente vai falar aqui hoje sobre o transtorno do espectro autista e como esse aluno com autismo, né, como é a vida dele na escola, como a gente pode facilitar isso, facilitar essa inclusão dessa criança desde da educação infantil, né, e de uma maneira que seja, lógico, e prazerosa para ele, e ao mesmo tempo que seja justa, né, porque quando a gente fala de inclusão, a gente fala de dar oportunidade para todos, né? De adaptar os métodos, desde a LDB já, desde 96, adaptar os métodos, técnicas, né? Para que ele possa ter a mesma oportunidade, lógico, com as devidas adaptações, né, do que as outras crianças com desenvolvimento típico, certo? Eu acho importante a gente ressaltar aqui que o fato da criança estar na escola, não necessariamente ela está inclusa, né? A não exclusão não quer dizer necessariamente a inclusão, tá? Porque a gente pode, o que hoje em dia, lógico que a gente está mudando isso aos poucos, mas assim, de uns tempos para cá tem melhorado bastante, mas o que era normalmente feito no Brasil é a integração, as crianças no mesmo ambiente que as demais, né? E simplesmente dividindo o ambiente, não usufruindo do benefício do aprendizado, daquilo que o professor quer passar, de toda a convivência na escola, do brincar com seus colegas na hora do recreio, entendeu? E isso daí eu acho que a gente tem que mudar, e parte primeiro de romper essas barreiras atitudinais dos professores e buscar a capacitação, né? Buscar a capacitação, entender que o professor, ele estudou para isso, né? Ele tem que estudar para isso, porque é uma nova realidade. As crianças agora, por força de lei, estão na escola, né? E as crianças com deficiência, inclusive as crianças com autismo. E eu acho importante a gente falar do autismo, não é puxando para o meu lado, para o lado que eu conheço, mas eu acho que das deficiências é a que mais gera curiosidade, que é um mistério, assim, muitas vezes, ainda, né? Porque a gente não
não existe uma fórmula mágica para você lidar com o autista, né? A heterogeneidade desses indivíduos, a diferença entre eles é muito grande. Eu atuei na escola por 7 anos, na escola de educação infantil, né? Por 7 anos. Eu tive dezenas de autistas, nenhum deles é igual ao outro. Eu tive autistas desde o grau severo, do moderado, leve, e é importante que a gente encontre uma base para que a gente possa adaptar as atividades, adaptar o ensino, adaptar o nível de suporte, né, para essas crianças, para que elas possam justamente ter essa oportunidade de, assim como os demais, lógico, dentro das devidas proporções, né? Eu estou falando rápido demais, Elis? Você fala acelerado, que é o teu jeitinho de falar, mas a gente está entendendo perfeitamente. As intérpretes é que tem que, correr vai com suar você. aí, porque eu falo muito rápido. Vai suar, mas está perfeito, estamos entendendo perfeitamente, Alexandre, exatamente isso. Como eu estava dizendo, ao contrário do que era feito antigamente no Brasil, né, e nos outros países, alguns anos atrás, agora a gente está na perspectiva da educação inclusiva, e eu acho que a gente tem que enxergar a educação sob essa perspectiva, né? A educação inclusiva, ela tem como característica a inclusão mesmo, como o próprio nome diz. É uma modalidade híbrida que vai contemplar que tem que contemplar os objetivos gerais da turma, né? Os objetivos gerais de todas as crianças. Então, se você é um professor de matemática e você vai ensinar soma, adição para as crianças, esse é o objetivo geral, todos vão aprender adição. E só que, ao mesmo tempo, como é um ensino híbrido, tem que contemplar os objetivos específicos de uma educação especial. Então, por exemplo, enquanto todos estão aprendendo soma, aquela criança com autismo, né, o objetivo específico dela é o fazer contato visual, é o permanecer sentado. Então, ao mesmo tempo que vai ser trabalhado o objetivo geral, você tem que conseguir, de alguma forma, contemplar objetivos específicos, né? Pensando que a educação inclusiva, a gente tem sempre como objetivo diminuir a distância entre essa criança com desenvolvimento atípico dos demais, né? Então, se você não pode estagnar a criança, ela tem que sempre progredir, assim como os outros, né? Isso eu acho que é um dos muitos erros que a gente vê na educação, que os procedimentos de alguns professores, com relação a isso. O professor apresenta uma atividade, a criança responde bem, ele permanece naquela atividade por muito tempo, né? Ele muitas vezes não progride, não entende que a criança tem que progredir naquilo, ela não pode ser apresentada o tempo todo, ela tem que ser também todo dia desafiada, né? Assim como as demais crianças. Tá? Só que, pode falar. Então, pode Alexandre, falar, você quer falar? Até porque você falou dos professores, né? Então, até porque nós, professores, também estamos nos adaptando a tudo isso, a essa inclusão. Né? Nós estamos aprendendo a fazer a inclusão, a incluir, porque a gente confunde muito a inclusão com a integração. Então, integrar uma criança, que era algo que a gente fazia alguns anos atrás, né? A criança tinha que se adaptar à escola. Hoje, ao contrário, né? Nós estamos aprendendo a incluir. Então, o professor já está nesse processo dele aprender a incluir e para dar todo esse suporte que você está falando para o professor, para a criança. E aí o sucesso da educação vai acontecer. Com certeza. Como eu disse, por força de lei, a acessibilidade aconteceu. A escola, ela incluiu a criança. Agora falta os professores incluírem através de seus procedimentos, usarem procedimentos adequados, técnicas adequadas, para que essas crianças também sejam contempladas. E assim, ao contrário... Então, sim, aí você falou que os professores precisam fazer isso. Exatamente. Por isso que nós estamos nos capacitando, por isso estamos aqui conversando, para que a gente mude a nossa perspectiva, o nosso olhar, para que o professor reflita, todos juntos, para que isso aconteça. Desculpe, continue, meu querido. Não, então, essa mudança de olhar é o que eu quero passar para vocês, justamente. Eu quero que todo mundo entenda que é importante que a gente compreenda o autismo, conheça suas características, da mesma forma que é importante que a gente compreenda e conheça a nossa disciplina que a gente vai dar como
que a gente ministra nas aulas. Então, eu sou professor de educação física, é importante que eu conheça a educação física, eu tenho que conhecer o que eu vou apresentar. Mas é importantíssimo também que a gente entenda o procedimento. Quais são os procedimentos de ensino adequados, tá? Assim, ao longo do... Eu tenho participado nos últimos 4, 5 anos de vários seminários, congressos, palestras, ou até quando na escola mesmo, e é sempre quando a gente chega nesse ponto do como fazer, fica sempre aquela ponto de interrogação eu vejo no olho dos professores o como fazer, o que fazer, o porquê fazer. A gente sabe as respostas, né? O porquê fazer é só você ler um livro do Paulo Freire, que ele explica muito bem o porquê a gente deve ensinar certas disciplinas, certas coisas para a criança, o porquê do ensino, né? E ele fala com maestria isso. O que fazer a gente sabe, mas assim, fazendo uma analogia com, por exemplo, com a medicina, vamos fazer uma analogia com a medicina. Imagina assim um médico que ele é um médico do coração, tá? É um médico do coração. Aí ele aprendeu na faculdade que se a pessoa teve um infarto, o procedimento correto é ponte de safena. Ele já sabe o que fazer uma ponte de safena, né? Imagina se, e todo mundo falou para ele por que é importante a ponte de safena. É muito importante a ponte de safena para ele. Mas imagina se ele, em nenhum momento da graduação dele, tivesse sido ensinado como fazer a ponte de safena. Entendeu? É isso que muitas vezes, assim, hoje em dia está melhorando, mas no meu tempo, há 15 anos atrás, quando me formei, pouquíssimo se falava de procedimentos. A gente ficava, a educação é importante, o amor, a educação, o amor pela profissão, isso é muito importante, eu não estou dizendo que não é, mas é importante também saber o que fazer, a hora de botar a mão na massa, a hora de fazer a ponte de safena para salvar a pessoa. Né? E a gente vê os professores, né, Alexandre? Hoje, a gente já percebe os professores tendo essa preocupação e buscando conhecimento, né? Porque é o que eu costumo dizer. Sim. A procura por cursos nesse sentido tem aumentado muito. Sim. Sabe? Só o espaço nessa live, o tanto de gente que está assistindo. Se você ver em outras lives também, falando sobre isso, sobre procedimento para ensinar pessoas com autismo e tudo mais, está sempre lotado, e o pessoal está sempre buscando. Isso é importantíssimo. Sim, porque o professor hoje, ele sabe que não importa ele ter 5, 6 certificados na mão de graduações, de pós-graduações, ele ter o papel na mão, ele tem que ter o conhecimento e o saber fazer, né? O saber prático. É importante é importante essa teoria não ser uma teoria abstrata, sabe? É ser uma teoria que leva para a prática, sabe? Pautado numa teoria. É uma teoria que tem como fundamento a prática ali. Eu acho que é importante que a gente pontue isso. E, assim, quando a gente fala de educação inclusiva, todo mundo já logo pensa, vamos fazer as atividades adaptadas, É lógico, tem que fazer algumas atividades adaptadas, adaptar currículo, seguir o plano de ensino individualizado e tudo mais. Só que a gente tem que entender que a gente tem que usar, como eu já pontuando novamente, tem que usar procedimentos que realmente funcionam, que tenham comprovação científica. Porque o tempo das crianças é precioso, né? E a gente não pode perder, e o tempo de uma criança com autismo é mais precioso ainda. A gente não pode perder tempo com procedimentos que não funcionam, que não tem nenhum tipo de comprovação. Então, coisas que eu ouvi dizer que dá certo, ou simplesmente se basear no senso comum, sabe? Eu aprendi dessa forma, então eu vou ensinar dessa forma, né? Então, isso daí eu acho que isso já foi superado, o pessoal já entendeu, que eu vejo nas escolas, o pessoal entendeu que simplesmente transmitir da mesma forma que foi transmitido para mim, sabe, eu vou ficar à mercê da sorte, sabe, vai dar certo, às vezes pode dar certo, às vezes pode não dar certo, e como eu disse, o tempo é precioso, né? Para as crianças com autismo, quanto antes elas aprenderem certas habilidades, certos comportamentos, melhor vai ser para a vida delas. Você pode realmente modificar a vida dessas crianças. A gente fala de educação, a gente fala de modificar a vida dessas crianças, modificar a realidade delas. E quando você fala de uma criança com autismo,
você fala de realmente mudar a vida dela, sabe? Se ela vai ser uma criança autônoma, uma pessoa autônoma na fase adulta, independente, ou se ela simplesmente vai ser dependente a vida toda, né? Você pode mudar o prognóstico daquela criança, né? É isso mesmo, Alexandre. E hoje a gente vê que o professor ele já está se familiarizando mais com toda essa questão de teoria linkada à prática, porque eu costumo falar que são duas pernas, né? Nós temos que ter a teoria, sim, né? Mas essa teoria ela tem que estar em consonância com a prática e a prática com a teoria. Porque a prática de professor, nós temos professores maravilhosos que já estão aí há 30 anos na educação e tem uma prática maravilhosa, né? E quando alia a teoria, então fica excelente, são duas pernas andando perfeitamente. Não dá para andar só com essa prática, nós precisamos ter conhecimento para poder ter atitudes, né? Porque a gente conhecendo, a gente vai conseguir incluir, e é o que a gente vai fala aqui no nosso tema, né? Conhecer para fazer, para conviver e para ser. Ser um professor seguro, ser um professor feliz, saber o que está falando e saber que está contribuindo com aquela criança, que nós estamos lidando com vidas e que passa rápido, como você falou. Passa rápido. E, assim, outra coisa que eu vejo muito, que eu acho que que eu vejo muito bem, assim, é elogiável, que eu vejo, pelo menos nas escolas que eu trabalho, são as adaptações, como eu disse, as adaptações que têm sido feitas e todas elas embasadas, né? E eu acho importante falar das adaptações, porque a primeira coisa que a pessoa pensa, o professor pensa quando chega um aluno com autismo, é de fazer adaptações para ele. É importante sempre ressaltar que o olhar do professor, a avaliação dele, é importantíssima para estipular qual é a melhor adaptação daquela criança, né? Então, conhecer o aluno é importantíssimo, mas sempre pensando que o fato de eu conhecer aquele meu aluno não garante que eu consiga fazer com o próximo aluno que surgir, sabe? Justamente esse é o grande segredo do autismo, a grande dificuldade. As experiências que eu tive anteriores vão valer, lógico, para um futuro aluno com autismo, mas não necessariamente vão funcionar, porque cada aluno é único, né? E a gente tem que, esse é um dos princípios da educação inclusiva, é entender essas diferenças, entender que todos os alunos são diferentes, não só os alunos com autismo, e que eles necessitam de métodos e técnicas diferentes. Não basta eu ensinar do meu jeito e aprendeu, quem aprendeu, aprendeu, quem não aprendeu, não aprendeu, né? Sim. Entendeu? Não basta ser dessa forma. A nossa aula tem que se moldar aos alunos, não os alunos se moldarem a nossa aula. Sim, e hoje a gente já percebe que o professor já tem essa consciência. Os nossos professores hoje já têm essa consciência que não é o aluno que tem que se moldar. Se meu aluno não está aprendendo da maneira que eu estou ensinando, então eu tenho que mudar a minha estratégia para que ele venha a aprender. Até porque o protagonista, quem está no centro, é o aluno, né? Nós estamos lá para o atendimento ao aluno. Então, como nós estamos aqui colocando em cena o aluno autista, né, e você como pai de gêmeos, de crianças autistas, ninguém melhor do que você para estar falando a questão da prática na escola, do dia a dia com eles. E eu queria agora começar a exemplificar coisas práticas que acontecem na escola, né? Tenho lá um aluno autista... Então, vamos imaginar assim, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, que acomete o comportamento, a interação social, a comunicação. E ele sempre vem acompanhado de muitas comorbidades, que são aqueles transtornos que são associados ao autismo, né? O autismo nunca vem sozinho, a criança não é só autista. E, normalmente, assim, grande parte delas, uma comorbidade muito comum é o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, vamos imaginar uma criança com autismo que tem também TDAH. Então, uma adaptação que eu posso fazer na atividade para ela é uma adaptação de volume. Então, enquanto todos vão fazer uma atividade muito longa, por ele ter dificuldade de permanecer sentado, de manter a atenção, eu posso adaptar o volume. Isso é de maneira prática. Se eu não conseguir resolver dessa maneira, eu posso também resolver adaptando o tempo. Então, ele tem dificuldade de concentração, então, provavelmente, ele vai toda hora
perder o foco na atividade, vai precisar de mais tempo para fazer aquela mesma atividade que os demais. Enquanto todos vão fazer em meia hora, eu dou mais tempo para ele, é uma forma de adaptação também de tempo, né? Muitas das crianças com autismo, elas têm muita dificuldade de falar, de se comunicar. É uma das características relacionadas ao autismo, né? Então a gente pode adaptar também, e é importante dizer isso, se a criança não fala, não quer dizer necessariamente que ela não está entendendo. Eu conheço diversas crianças que são alfabetizadas e não falam. A fala não é um pré-requisito à alfabetização, tá? A fala não é um pré-requisito. É lógico que uma criança que não fala com autismo, muito provavelmente ela tem um déficit intelectual também. Então, vai ser mais difícil, com certeza vai ser mais difícil dela aprender a ler e escrever, né? Ou alguns outros conceitos, matemáticos e tudo mais. Mas não necessariamente ela não consiga, ela não vai conseguir. Então, adaptar a forma de apresentação, né, dela demonstrar o conhecimento. Então, permitir que ela demonstre apontando, permitir que ela demonstre falando, ou em libras, com uma escriba, se ela tem alguns transtornos associados de coordenação motora, ela não consegue problema de coordenação motora, apontando numa prancha, com troca de figuras, uma comunicação alternativa, aumentativa, né? E permitir essa também é uma forma de adaptação. E também uma adaptação que os professores fazem bastante, que fazem com excelência, pelo menos os professores que eu conheço são maravilhosos nisso, é a forma de apresentar a atividade, né? É o famoso apresentar um material concreto, instruções claras, diretas. Isso daí todo mundo, a primeira coisa que o pessoal busca, e isso funciona muito bem, com a grande maioria dos autistas, né? Você apresentar material concreto, porque eles têm muita dificuldade de abstrair conceitos, né? Os conceitos são mais abstratos, então você vai ensinar soma, você pode ensinar com um brinquedinho, você pode, sabe, ensinar, dar instruções claras, não utilizar metáforas, não utilizar figuras de linguagem, que isso pode dificultar o entendimento, que ele possa romper aquela barreira instrucional, sabe? Que muitas deles, não é que eles não sabem, eles têm dificuldade de entender o que você queria que ele fizesse, né? Então, aí muitos professores ficam achando que ele é mal criado, ele não sabe, ele não quer fazer e tudo mais, mas muitas vezes ele não entendeu o que você quis dizer. Porque você falou, ou vai fazer, ou a gente vai fazer lição até não poder mais. Pô, como assim, até não poder mais? Né? Então, você tem que deixar bem claro o que você quer que a criança faça, né? Não usar essas figuras de linguagem e adaptar também, a gente pode fazer adaptações com relação à participação deles, né? Muitos deles podem apresentar desordens sensoriais, e junto com a dificuldade de interação social. Então, trabalhos em grupo com as crianças com autismo, você tem que relevar essas dificuldades de participação deles. Então, muitas vezes um grupo menor, ou com criança que ele já tenha afinidade, né? Dependendo do perfil da criança com autismo, um parceiro mais calmo, né? Um parceiro mais previsível para ele. Eu acho importantíssimo isso. E também a gente pode adaptar uma atividade pensando na alternância de objetivos. Com a mesma atividade, lembra que eu falei do ensino híbrido? Com a mesma atividade que todos estão aprendendo a somar, você pode ensinar outras coisas para aquele aluno usando a mesma atividade, né? Alternar esses objetivos. Então, hora você está focando no somar, na adição, ou no escrever o nome, hora você está focando na coordenação dele, você está focando no permanecer sentado, em habilidades básicas, permanecer sentado, fazer contato visual, atender comandos simples, ou diversas outras habilidades básicas que muitos deles têm que aprender antes de conhecimentos acadêmicos, né? Que isso, muitas vezes, essas barreiras, para conseguir aprender conhecimentos acadêmicos, muitas vezes ele tem que superar essas barreiras, né? E chega, eu acho que a parte que mais eu vejo dificuldade nos professores hoje em dia, que tem melhorado bastante, como a gente disse, a parte dos procedimentos. É como adaptar o nível de suporte. De que maneira eu vou ajudar aquele aluno para que ele consiga ter sucesso? Sabe, como eu vou pegar na mão dele para ele fazer, como eu vou fazer com que ele se engaje na atividade, que ele queira fazer. Muitos dele parece que não tem interesse por fazer a atividade, e muitas vezes não é isso, é que uma das características do autismo também são os interesses restritos, né? E a dificuldade de interação social, como eu disse. Então,
eles não vão fazer simplesmente porque quer ganhar o parabéns da professora, como as demais crianças, né? Eles vão precisar de reforçadores mais tangíveis, vão precisar que os professores compreendam melhor os comportamentos, sabe? Por que desses comportamentos que essas crianças apresentam. Sim. Alexandre, a gente tem aqui um comentário do professor Sebastião que diz assim: eu, para enxergar de longe, eu tenho que tirar o óculos. Vamos lá. Uma ação importante dentro da educação inclusiva é a elaboração do portfólio do aluno, pois esse instrumento, além de possibilitar a continuidade de aprendizagem do aluno nas etapas seguintes, serve de parâmetro para o próprio trabalho desenvolvido pelo professor. Certo. O portfólio, uma observacional ou de análise com os familiares, né, é importantíssimo, com certeza. Mas é uma avaliação indireta. Eu acho mais importante do que isso, a gente pode partir desse portfólio, é uma parceria dos professores de sala de aula com os professores de AE. O professor de AE pode fazer uma avaliação direta, ele pode usar protocolos comportamentais como o VibMap, o ABLES, ou Portage. Tem vários protocolos que hoje em dia você encontra para fazer cursos que vão dar esses parâmetros, vão dar certinho para o nível que aquela criança se encontra, quais são as barreiras que ela tem que superar, quais as habilidades que ela já adquiriu, tá? E vai dar de mão beijada para o professor, com essa avaliação você consegue dar de mão beijada para o professor montar o plano de ensino individualizado dessa criança. Então é importante, aí vai o recado dos professores de AE, né? É importante que eles se capacitem em avaliações, métodos de avaliações baseados em análise de comportamento, baseados na parte comportamental dessas crianças, tá? Porque essa vai ser a base, o alicerce para que os professores depois possam ensinar os conteúdos acadêmicos para essas crianças, certo? A parceria dos professores é importante. Então, muitas vezes, assim, a gente vê nas escolas, normalmente o modelo de escola, pelo menos aqui na Baixada, é do professor de AE no contraturno da sala de aula, né? Então, mesmo sendo no contraturno, é importante que esse professor tenha contato com os outros professores, para que possa passar justamente essas informações. Então, o ambiente do AE é um ambiente estruturado. Então, muitas vezes, o aluno se comporta de determinada maneira no ambiente estruturado, e no ambiente não estruturado da educação inclusiva, ele não consegue se comportar da mesma maneira. Então, é importante que o professor de AE passe essas informações para saber de que maneira, quais são as habilidades que o professor de educação inclusiva pode exigir daquele aluno, né? Ou pode começar a trabalhar num ambiente mais estruturado, de forma generalizada, e quais são as barreiras que ele ainda tem que superar, justamente para evitar frustrações do próprio aluno, evitar frustrações dos professores, eu estou tentando, mas ele não aprende. Pode ser que ele tenha um passo atrás, tem que ser dado um passo atrás, né? Muitas vezes ele precisa de como eu já disse, alguns comportamentos de base para que ele possa ter os pré-requisitos necessários para que ele possa aprender aquilo que você quer ensinar. Então, isso acaba gerando frustração no professor e muitas vezes por falta de informação mesmo, dessa troca com o professor de AE e também frustração do próprio aluno, que torna... Quando a gente erra, aquela atividade que a gente fez se torna aversiva para nós, né? Então, a tendência é o quê? A tendência é que a gente pare de gostar, né? E aos poucos, a gente vai errando aos poucos aquela atividade, a sala de aula vai se tornando cada vez mais aversiva, ou o próprio professor em si, né? Então, é importante que a gente trabalhe com ensino sem erros. Então, conhecendo essa criança, conhecendo quais são as habilidades que ela tem, conhecendo os procedimentos de ajuda, de hierarquia de ajuda, a gente pode garantir que ela acerte o máximo de vezes possível para aumentar o engajamento pelas atividades, né? Evitando comportamentos disruptivos, comportamentos de birra, comportamentos de agressividade, né? Comportamentos emocionais, de raiva, de medo de entrar na sala, né? Simplesmente com procedimento, sabe? E assim, não é um bicho de 7 cabeças. O conhecimento está acessível a todos hoje em dia, que tem internet, então qualquer um com o celular na mão consegue aprender. É verdade. Vai no Google, tem muita coisa boa e a gente tem que tomar cuidado com o que se está lá também, porque nem tudo é confiável, mas tem muita coisa que a gente pode aprender por lá. Mas, Alexandre, a minha preocupação desde sempre
né, é com o professor da sala regular de ensino, porque toda essa nossa conversa, para nós já soa assim mais que familiar, porque estamos aí ou convivendo com as crianças autistas, ou já convivemos, ou a gente estuda muito sobre o autismo, mas o professor da sala regular de ensino, que ele se depara com uma criança autista, ele fala: recebi um aluno autista, o que fazer? Então, a nossa proposta é essa, é capacitar os professores, é dar cursos, é oferecer gratuitamente, até mesmo é uma das missões da Cristal Santista, oferecer cursos gratuitos para que o professor se capacite, que ele venha ouvir mais falar sobre o que é inclusão, que ele ouça mais sobre o que é o autismo, que é a nossa proposta de agora, falar sobre o autismo, para que esse professor da sala regular de ensino não se sinta tão frustrado, porque ele fala assim: Alexandre, eu já tenho 25 alunos na minha sala, ou 30 alunos na minha sala, e o que eu faço com essa criança autista? Tudo isso que ele está falando é muito bonito, mas e na prática? E aí vem o desespero do professor da sala regular de ensino. Então, na prática, pensando assim na prática, o aluno chegou na sua sala, você acabou de saber, ele vai vir um aluno autista, a primeira coisa que você tem que fazer é uma reunião com os pais, né? Para você fazer uma anamnese, um resumo daquele aluno, né? Aquela avaliação indireta que eu falei para vocês antes. É a primeira coisa que você tem que fazer. Outro passo importante, que também vai facilitar e vai diminuir pode ser desnecessário, se mostrar desnecessário, você retira, tá? Depois no futuro. Mas, assim, é um estabelecimento de rotina. Então, usar um quadro de rotina, porque muitas vezes a visibilidade para a rotina da escola, para as ações que vão acontecer na escola, pode facilitar muito o engajamento da criança com autismo, e pode também diminuir os episódios de comportamentos disruptivos, comportamentos de agressividade, comportamentos de birra, né? Aí você já minimiza aquele momento da criança ter que se praticamente arrastada para ir para os lugares, ou simplesmente porque quando as outras, por barreiras instrucionais, como eu já disse aqui, falando de maneira bem, bem rasa, quando, por exemplo, o professor fala assim, hora do lanche, todo mundo já vai correndo, já sabe que é o lanche. Mas para a criança com autismo, simplesmente ouvir a hora do lanche não quer dizer que ele entendeu que é a hora de se levantar e ir até o refeitório. Então, muitas vezes ela apresenta um comportamento de birra, se joga no chão, ou fica aquela negociação para ir, porque justamente ela não sabia o que ia acontecer. Sabe? Um desenvolvimento típico, as crianças ditas normais, típicas, né? Elas rapidinho elas já pegam isso, elas lidam bem com o inesperado, né? De repente, hora do lanche, todo mundo já sai correndo. Hora da educação física, todo mundo já vai, né? E muitas vezes essa previsibilidade dá a segurança necessária para esse aluno entender o que está acontecendo, o que vai acontecer, sabe? Dá um território, torna a escola um território seguro para ele. Então é um passo importante montar esse quadro de rotina com dicas visuais, tá? E usando esse quadro de rotina, você também pode utilizar de técnicas comportamentais, né? Baseadas em análise de comportamento. Por exemplo, ele está com dificuldade de se engajar na aula de matemática. Então, mas ele gosta muito da informática. Então, utilizando o quadro de rotina, você pode manejar a rotina dele para usar o princípio de Primack. O princípio de Primack é quando você coloca um comportamento ou uma coisa que a criança gosta muito, dispõe logo após algum comportamento de baixa probabilidade, um comportamento que ele tem muita dificuldade. Então, se você colocar a informática logo após a aula de matemática, ele tem dificuldade, aumenta consideravelmente a probabilidade dele se engajar na matemática, porque em seguida ele vai ter o que ele gosta, que é a informática. Entendeu? Conhecer princípios de análise de comportamento podem ajudar. Então, conhecer o princípio do reforço, né? O reforço é algo que acontece em seguida ao comportamento da criança, logo em seguida, imediatamente, que aumenta também consideravelmente a probabilidade daquele comportamento se repetir. Então, para que a gente possa aumentar a frequência de comportamentos adequados dessa criança, diminuir a frequência de comportamentos inadequados, né? Ensinar habilidades utilizando o princípio do reforço, tá? E sempre pautar nossas práticas, já que a gente está falando de reforço, pautar nossas práticas utilizando o reforço positivo, nunca punição, que mesmo a gente estando em 2020, a gente ainda vê muito professor utilizando punição nas aulas.
Eu sei que é muito difícil não usar o tempo todo. Muitas vezes eu também, a gente perde a cabeça, punição. Mas é importante ir o máximo possível, principalmente com as crianças com autismo. Porque a punição é uma consequência aversiva e ela não ensina nada, né? Ela só ensina o que não se deve fazer. Então, por exemplo, as crianças, vamos dar um exemplo prático, as crianças estão todas sentadas na sala, às vezes, porque elas têm medo de se levantar, elas vão tomar uma bronca, né? Elas vão tomar uma bronca se levantar. E o ideal seria o contrário, elas tinham que querer permanecer sentadas, porque permanecendo sentadas, elas vão ter acesso a uma aula maravilhosa. Entendeu? Esse é o ponto de vista que a gente tem que entender. Entender que, usando de procedimentos ou consequências de reforço positivo, de reforçamento, a gente consegue aumentar o engajamento da criança com autismo e de todas as outras crianças, tá? Porque se enquadra qualquer criança, qualquer organismo, qualquer pessoa, né? Inclusive adultos, jovens, com autismo ou com desenvolvimento típico. Sim, Alexandre. Aí a gente falou dessa parceria, né? E eu gosto de reforçar da questão do professor da sala regular de ensino com o professor do AE, porque hoje todos nós temos que estar mesmo buscando e conhecendo não só o professor do AE, mas o professor da sala de rotina, perdão, da sala regular de ensino. O professor Sebastião diz assim: com certeza, Alexandre, bem apontado, deve haver continuamente o trabalho entre o professor do AE e os professores da sala regular. E caso o aluno tenha estagiário, este também deve participar de todos os procedimentos para auxílio no ensino, aprendizagem de aluno. O doutor Sebastião é um professor nosso e ele é diretor lá de Peruíbe, né? Então, ele tem lá ele tem os estagiários lá que auxiliam também. Então, a gente sabe que cada município, cada lugar tem uma realidade, né? Mas isso, o professor, ele não pode, da sala regular de ensino, ele não pode se sentir sozinho. E ele não pode se sentir inseguro. Claro que naquele primeiro momento, muitas vezes a gente nem tem o laudo ainda daquela criança, então a gente tem que buscar, o professor tem que buscar esse suporte com o professor do AE, com a família, né? A família é importante. Gostaria que você agora falasse também da importância da família, de trazer essa família para a escola, de trabalhar com essa família também. Qual a importância da família, da criança autista na escola? Você pontuou, antes de eu falar da família, você pontuou a parte dos mediadores. Independente do nome, em qual cidade seja, estagiária, mediador, atendente, professor auxiliar, é importante que ele principalmente, que ele lida diretamente com a criança, ele vai, por força de lei, a criança tem direito, a criança com autismo tem direito a um acompanhante, né, para mediar essas relações entre professor regente e a criança. Tá? Isso é uma outra coisa importante da avaliação que eu falei, do VIB-MAP ou do ABLES, que ele já também aponta se essa criança tem necessidade de um mediador ou não, que é outra grande dúvida das escolas. Fica aquela briga, mas ele é autista leve, eu não sei se ele tem necessidade, não sei se ele precisa, não sei se, sabe, fica essa briga e a gente não tem embasamento teórico. Muitas vezes a gente delega ao pessoal da área da saúde uma decisão que é exclusivamente pedagógica, devia ficar na escola, né? Só que a gente precisa se embasar melhor, mas de maneira teórica, não ficar na base do achismo. Eu acho que ele precisa, eu acho que ele não precisa mais, eu acho que... Então, a gente tem que melhorar, se embasar, dominar protocolos, tá? Eu acho que a gente está passando por uma fase de transformação na educação, que a gente está começando a enxergar que protocolos com embasamento são importantes, não só o discurso teórico, não só o discurso abstrato, romântico, de que educação inclusiva é amor, sabe? Esse discurso que mas o amor é um pré-requisito que faz para fazer direito, né? Mas aí depois você tem que saber o que fazer. Não basta ser uma pessoa de coração bom, né? Não basta ser uma pessoa de coração bom que não vai garantir que aquela criança aprenda. Mas, assim, pensando agora na sua resposta da família, é importantíssima essa parceria com a família. Tá travando um pouquinho aí a internet.
Sim, deu uma travadinha. Volta da família. Pode, voltou? Isso, da família. A internet dele está começando a Sobre ficar... princípios de análise de comportamento. A minha internet está ruim? Tá ruim, tá ficando um pouquinho ruim. Pode ser o horário, alguma coisa nesse sentido. A minha internet está boa. Tá travando um pouquinho. Deve ser. Vou tentar falar. Vou falar bem devagar. Estão me escutando? Sim. Oi? Estão me escutando? Pode falar. Sim, sim. Sim. Então, todos esses procedimentos de rotina, da análise de comportamento, é importante que a família também conheça. Porque a criança fica 4 horas na escola, 5 horas na escola, mas ela fica o resto do dia com a família, né? E a família vai ter que lidar com aquela criança o resto da vida. Vai se tornar um jovem e tudo mais. É importante conhecer. E tem essa parceria, justamente para que o profissional também possa antecipar possíveis situações. Então, não adianta nada a gente fazer todos os procedimentos aqui e tudo mais, certinho, conhecer tudo, e se a criança chega e dorme a aula toda, porque ele não tem uma rotina de sono estipulada em casa. A mãe não consegue estabelecer uma rotina de sono. Então, bota por água abaixo tudo que a gente planejou. Então, não adianta a gente utilizar de reforçadores na escola, por exemplo, usar uma massinha de modelar como reforçador, aquele slime como reforçador, sendo que, sabe? E acaba prejudicando o nosso trabalho aqui. Então é importante essa troca com a família, principalmente de um ensino baseado em análise de comportamento, sabe? Para a gente conseguir melhores resultados com essa criança. Seria explicar para a família que os reforçadores não são brinquedos, que não é, por favor, prive ele desse item por bastante tempo para que esse item seja mais atrativo para ele no momento da aula, né? Tem uma rotina bem regrada de sono, de alimentação e tudo mais para que se por acaso não ocorrer um sono adequado, ou ele não conseguiu comer, ou ele está sentindo alguma coisa, que a família informe a escola. É sempre importante ter uma agendinha, né, para toda hora passar as informações. Em casa aconteceu isso, sei lá, algum parente faleceu, alguma coisa, ou ele está com dor de barriga, qualquer coisa assim, que a dificuldade de comunicação da criança com autismo não vai deixar que ela expresse adequadamente aquilo, muitas vezes. Então, você pode, muitas vezes, achar que ela não está se engajando por alguma coisa que você fez, será que eu fiz alguma coisa errada, que ele não está conseguindo realizar as atividades, e pode ser alguma coisa particular dele, né? Que uma criança com desenvolvimento típico simplesmente vai falar para você, eu estou muito triste, meu cachorro morreu, né? E a criança com autismo não vai falar isso para você, ela vai ficar sofrendo aquilo lá, né? E muitas delas não vão conseguir falar o porquê que ela está triste, o porquê que ela está muito empolgada, né? O porquê de alguns comportamentos, né? Que a gente consegue simplesmente, com uma criança um pouquinho maior, já consegue facilmente entender. Então, por isso a importância dessa relação escola-família. E a gente está falando aqui de autismo, né, do autista, mas isso com todas as crianças, né, com as típicas, com as atípicas e com qualquer criança dentro da escola, deve haver esse diálogo da família. Isso a gente já sabe, né, que é necessário a gente ter esse bom ouvir, escutar essa família, escutar a mãe, saber o histórico da criança, né? Isso que você falou, de repente o professor está usando algo reforçador na escola, né? E para que a mãe não pegue esse algo reforçador, ele gosta muito disso, então ela enche ele em casa daquilo, quando chega na escola aquilo já não é mais reforçador para a criança. Se houver essa conversa, não funciona mais. Não funciona mais, mas aí a mãe ela vai estar sabendo o que está acontecendo na escola.
E a mesma coisa a escola saber o que está acontecendo em casa, né? Então, essa via de mão dupla que a escola tem que estabelecer. Com certeza, sempre em prol da criança, sempre pensando no benefício da criança, né? E lembrando novamente, o objetivo da educação inclusiva é incluir, então é tornar aquela criança autônoma, independente, não mais dependente. Então a gente tem que sempre pensar e conhecer, toda vez que a gente for fazer alguma adaptação ou dar alguma ajuda à criança, a gente tem que também pensar de que maneira a gente vai retirar aquela ajuda no futuro, porque no futuro a gente quer que ela faça de maneira autônoma. Né? É outra coisa importante que pontuar antes da gente finalizar. Existe uma hierarquia de aprendizado, por isso que é importante essa parceria também do professor de AE com o professor de sala de aula. Primeiro, a criança tem uma fase de aquisição de certa habilidade, certo comportamento ou de um conhecimento. Depois a gente vai trabalhar a fluidez, a manutenção daquele comportamento, né? E só depois a gente vai tentar generalizar aquele comportamento em diversas situações diferentes. Entendeu? Muitas vezes gera frustração por causa disso. Ah, a criança fez a letra A. Ela aprendeu a fazer a letra A. Mas você não fez a manutenção adequada daquele comportamento e você já logo quer pular etapas. Já quer, então, agora vamos achar a letra A dentro de um texto. Ou com uma letra diferente. Ou numa situação diferente. Né? Generalizar aquela habilidade, sendo que ainda não tem ainda bem estabelecida. Então, é importante também essa parceria. O professor já trabalhou bastante, já está bem estabelecido, já fez a manutenção, a criança já acerta muitas vezes, agora está na hora da gente passar para o próximo passo, que é a generalização, e depois, o último dos passos, a adaptação, que mesmo com adversidades, com coisas diferentes, ela consiga realizar da mesma forma, entendeu? Mesmo com ambiente conturbado ou qualquer coisa nesse sentido, ela consiga também permanecer acertando. É isso mesmo, Alexandre. Aí o Sebastião, mais uma vez, ele coloca aqui, doutor Sebastião, sempre devemos ter em mente que o melhor para a criança é a interação escola-família. Exatamente isso, doutor Sebastião. E aí, Alexandre, só retomando lá a questão de se a criança precisa de um professor mediador, se ela precisa de uma pessoa que esteja acompanhando, se ela tem essa necessidade ou não, a gente também precisa ter o olhar para o professor da sala regular de ensino, se o professor da sala está necessitando desse apoio. Muitas vezes é o professor que precisa desse apoio. Então, a gente tem que ter esse olhar, né, clínico, que o professor está precisando dessa ajuda. Vamos observar também esse professor, vamos ajudar esse professor, saber quais são as necessidades dele, por que muitas vezes o professor está se demonstrando angustiado, outras vezes o professor ele foge da escola, também. Ele acaba entrando com uma licença longa, né? Muitas vezes se afasta até por uma licença até psiquiátrica mesmo, e eu estou falando isso pelo tempo que eu passei na direção e observava meus professores. É uma fuga natural do ser humano, ela não sabe o que fazer, se sente extremamente frustrada, nervosa, então essa professora, esse professor, ele está precisando de ajuda. E nós precisamos ter esse olhar clínico, nós precisamos, e eu estou falando enquanto diretora e equipe gestora, e até mesmo os professores do atendimento educacional especializado, também saber observar a necessidade desse professor da sala regular de ensino, que hoje não pode falar mais assim, eu não estudei para isso. Não, ele não pode falar, né? Ele vai ter que estar hoje a gente está numa nova realidade. Hoje é uma nova realidade. Sim. É uma nova realidade. Sim, e aí a gente levar a consciência desse professor que a dificuldade dele, muitas vezes, é porque é aquilo que nós colocamos aqui. Ele não conhece para ele poder fazer. E se ele não conhece para ele poder fazer, ele não vai conseguir conviver com essa criança e ele não vai conseguir nem ser um bom professor e nem formar e nem dar uma educação de qualidade para essas crianças. Alexandre, o nosso tempo está aí terminando, a gente só falta aí 5 minutinhos. Eu gostaria que você
fizesse aí uma fala para estar finalizando, eu volto e a gente termina essa live que está sendo maravilhosa. Como eu sempre falo, quem está assistindo, e bastante gente vai assistir isso, porque simplesmente vocês estão buscando conhecimento, maneiras melhores de ajudar essas crianças com autismo, tá? Como eu já disse aqui, eu tenho 2 filhos, o Lucas e o Gabriel. A minha barreira atitudinal, eu consegui romper só a partir do momento que eles nasceram, entendeu? E não precisa ser da maneira mais difícil, mas não precisa ser para todo mundo. Todo mundo, vocês têm acesso à informação, vocês podem fazer a diferença na vida dessas crianças, sem que necessariamente tenha alguém na sua família, para que você se sensibilize com aquilo, entendeu? Depois que o autismo entrou na minha vida, eu me modifiquei como pessoa. Eu com certeza, olhando para trás, eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era, mas acima de tudo, eu sou um profissional muito, mas muito melhor do que eu era, entendeu? Porque eu consigo entender a educação de maneira um pouco diferente, entender as crianças de maneira diferente, né? Entender as necessidades e o que é relevante na educação, tá? Coisas que eu julgava importante, por exemplo, na disciplina que eu dou, educação física, hoje eu já não julgo tão importante assim. Tem coisas que são mais relevantes para a vida das pessoas e para a vida das crianças com autismo também, que não necessariamente são as mais importantes para mim, certo? E a educação tem que ser em prol dessas crianças. Não, o mais importante são as crianças, não a minha aula. Né? A minha aula é o menos importante, o mais importante é a criança. Tá? E se alguma coisa tem que se modificar, é a minha aula. Exatamente. E para a aula se modificar, nós, professores, precisamos modificar as nossas práticas. E a gente só consegue modificar a nossa prática quando a gente vai buscar. A gente está nos incomodando naquilo que a gente não está conseguindo fazer e a gente vai buscar ajuda. A gente vai buscar ajuda no outro, no professor colega que já tem mais alguma experiência, no professor do AE, na equipe técnica da escola, e a gente se avaliar, se autoavaliar. Eu preciso conhecer melhor para poder trabalhar melhor. E aí, Alexandre, essa a nossa proposta da Cristal Santista. Os nossos cursos, todos voltados aí para a área da educação, e a gente, com esse olhar aí nos 4 pilares da educação, saber fazer, conhecer, saber ser, conviver, né? E a gente já trabalha essa prática com o professor, para que o professor ele possa praticar isso na escola, e alinhado, claro, à BNCC. Então, fica aí o convite para todos vocês. Sábado estamos começando aí novas turmas, tá? O transtorno do espectro autista, pós-graduação, nossa 3ª turma, está prevista para iniciar dia 8 de agosto. Pode falar, Alexandre. O curso de transtorno do espectro autista é maravilhoso. Tem um professor de educação física aplicada ao transtorno do espectro autista. Tá? Que eu vou explicar esses procedimentos, lógico que no contexto da educação física, mas a gente pode levar todos eles ao contexto de sala de aula também, tá? E a nossa proposta é essa, que os professores se conscientizem, que nós precisamos cada vez mais estar nos preparando, né? Porque a nossa sociedade está aí, eu costumo dizer, casa sim, casa não. Hoje nós temos um autista, na nossa família temos autistas, adultos que nem sabemos que são autistas, né? Então nós precisamos, para que a gente tenha esse olhar humanizador, se colocar no lugar do outro, toda essa proposta da BNCC, a gente precisa estudar, conhecer, se capacitar. Fica aí o convite. Sábado estamos com vários cursos iniciando, já está aí no Face. Quem quiser assistir aula gratuitamente, Alexandre, a pessoa pode assistir aula gratuitamente, ela não vai pagar nada, ela se capacita, tá? Depois, outro dia, ela volta. O professor que quiser fazer o curso, ele vem, ele faz o curso.
Nós estamos aí estudando. O que nós queremos é isso, aprender um com o outro. Eu agradeço demais, Alexandre, essa tua hora que você proporcionou para a gente. Muito obrigada. Tem alguém aqui que colocou que é fã dos Gêmeos. Eu vou falar para você que eu também sou fã também dos Gêmeos, viu? Dos Gêmeos Quem e da mãe conhece dos fica Gêmeos. fã. E da Denise Com também. certeza, a Sou fã Denise também também é a grande dos heroína. Gêmeos também. E agradecer aí a nossas Eu sou queridíssimas professoras, mediadoras aí, que fizeram aí todo esse trabalho para a gente, a professora Adriana, professora Isabel, um beijo no coração, muito obrigada. E obrigada aí vocês que tiveram esse tempo com a gente, sejam todos bem-vindos, sábados estamos aí para estudar, e agora uma novidade, vamos estudar dia de semana também, no período da noite. Vamos ter cursos livres. Vem aí cursos livres com 180 horas, de 90 horas, que não são pós-graduação, mas são cursos livres, cursos de extensão. Então, fica de olho no Face, que está chegando aí para todo mundo. Vamos estudar, não é isso, Alexandre? É isso mesmo. Só para passar um recado, quem quiser conhecer os Gêmeos, conhecer mais do meu trabalho, pode me seguir nas redes sociais. prof.alexandremelo aqui no Facebook, prof.alednmelo no Instagram, tá bom? Lá tem bastante coisa e também tem um canal no YouTube, que é prof.alexandremelo. Tá? Muito obrigado pela oportunidade, Elis. Obrigado, meninas. Tá? Foi maravilhoso. Eu espero ter contribuído com todos vocês. Tá? Eu espero vocês em outras oportunidades. Eu acho que o assunto puxa sempre outro assunto, né? Exatamente. Sempre fica um gostinho de querer falar mais, de querer explicar melhor algum determinado contexto. Tá? Muito obrigado. Obrigada a você, Alexandre. Boa noite para todos vocês. Obrigada pela atenção de vocês. E vamos aí capacitar, estudar, vamos andar juntos. Tchau para todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tem que salvar no Facebook, senão não pode. Lá, quando vai encerrar a transmissão, aparece um quadradinho, salvar no Facebook.